Amen. Amém. Seigneur, quelle présence. Que presença, Senhor. Et vous savez, lorsque l'on prie et que Dieu nous met une parole comme celle de j'accepte ton appel ou attirer, Vocês sabem, quando a gente ora e Deus nos coloca uma palavra assim, como eu aceito o seu chamado, atraídos. encore une fois, le Seigneur nous prend au mot. Mais uma vez o Senhor nos pega nas palavras. Attirer, Atraídos, j'accepte ton appel. eu aceito o seu chamado. Et c'est comme un cri qui est poussé vers le Saint-Esprit. É como um clamor que é puxado pelo Santo Espírito. Et le Saint-Esprit répond. E o Santo Espírito responde. Donc ne soyez pas surpris de ce que l'Esprit Não fait. seja surpreendido com o que o Espírito Santo vai fazer. C'est simplement logique. É lógico. Il répond à ses Ele enfants. responde aos seus filhos. Et il nous prend au mot. E ele nos pega nas palavras. Avec lui, il n'y a pas de blague. Com ele não tem pegadinha. Avec lui, il n'y a pas de « Ah non, mais je plaisantais ». Com ele não tem, eu tava brincando. Tu dis quelque chose Você fala alguma coisa et il te prend au mot. e ele pega nessas palavras. Alors vous voyez, dans cette merveilleuse présence, il y a quelque chose de Então fort tá à vendo, nessa retenir. maravilhosa presença tem alguma coisa de muito forte entre nós. C'est que l'Esprit de Dieu É que o est Espírito de toujours au Deus está travail. sempre trabalhando. Ne vivez pas la présence de Dieu comme une douce petite ambiance. Não vive a presença de Deus como uma doce pequena ambiente, com um doce pequeno Méfiez-vous ambiente. parce que vous pourriez louper quelque chose d'important pour votre vie. Desconfie porque você pode perder alguma coisa no meio. La présence de A Dieu t'invite presença de toujours Deus te convida sempre vers un niveau supérieur. para um nível superior. Réalise que si tu avais vraiment la conscience que la présence de Dieu t'emmène Entenda à que un se niveau você supérieur, tivesse realmente o entendimento que a presença de Deus te leva para um nível superior, tu aurais une plus grande soif du Seigneur. você teria uma sede maior de Deus. Est-ce que tu réalises qu'à chaque fois que tu rentres dans la présence de Dieu, Será que você entende que a cada vez que você entra na presença de Deus, tu ne peux en sortir comme tu es rentré? você não pode sair da mesma forma que você entrou? Maintenant, je te pose une question. Agora eu vou te questionar, Sincèrement, sinceramente. combien de fois tu rentres dans sa présence en Quantas vezes ressortant le você même? entra na presença dele e sai da mesma maneira? Soyons sincères. Seja sincero. Mais comment cela se fait-il? Mas como isso pode acontecer? Et pourtant, on ressent sa présence. E mesmo assim a gente sente a presença dele. Tangiblement, A gente pode sentir tangivelmente. on sent que ça nous No fait du toque. bien. A gente sente, faz bem pra gente. Nos émotions sont touchées. As nossas emoções são tocadas. Mais pourquoi il n'y a aucun fruit qui sort E de por que là? não tem nenhum fruto que sai daí? Or, la Bible nous apprend Ora, a Bíblia nos ensina que sa présence que a sua presença contient tout ce dont nous avons tem besoin. tudo que a gente precisa. Il y a quelque chose là qui n'est pas Então logique. tem alguma coisa que não é lógica aí. Attirer est le thème de cette conférence. Atraídos é o tema dessa conferência. Alors, j'aimerais Então eu gostaria qu'on se pose une question. que a gente se pergunte: Est-ce que ce temps, cette conférence, será que esse tempo, essa conferência, n'est là que pour positionner un événement de plus dans nos vies? não está lá só para colocar mais um evento na nossa vida cristã? Je crois que certains le pensent comme ça. Eu acho que alguns pensam assim. Parce que certains sont un petit peu ennuyés de devoir venir à une autre conférence, à un autre programme de l'Église. Alguns estão assim meio cansados, se sentem atrapalhados de ter que vir para mais uma conferência, mais um evento. Alors, Então, est-ce que c'est aussi un temps pour nous regarder danser les uns les autres, então será que é um tempo só para a gente ver os outros dançando? nous encourager les uns les autres, Para a gente se encorajar? nous applaudir les uns Para que a les gente autres possa ficar se aplaudindo? et se regarder en disant « Waouh, E se quelle olhar? action, Nossa, que unção! c'est super !» É ótimo. Or, j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'en réalité, c'est une convocation Mas na verdade eu gostaria que você entendesse que é uma convocação divine. uma convocação divina. Dieu n'a pas de temps à perdre. Deus não tem tempo para perder. Vous savez qu'il y a un temps pour tout.
Vocês sabem que tem um tempo para todas as coisas. Et la Bible déclare que dans les derniers temps, E a Bíblia diz que nos últimos tempos, il déversera son esprit sur toute chair. ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Il a donc un plan, Então tem um plano, une vision précise pour les temps dans lesquels nous sommes. uma visão clara para o tempo que nós estamos. Donc aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Então hoje não é um dia como os outros. Demain, ce sera encore un jour spécial. Amanhã ainda vai ser um outro dia especial. Après-demain, ce sera encore Depois de très amanhã, spécial. mais especial. Après-demain, ce sera E encore plus depois vai ser ainda spécial. mais especial. Ne vis pas ta vie comme une suite de jours à vivre. Não viva a sua vida como um segmento de dias a viver. Et aujourd'hui, c'est une convocation. E hoje é divine. uma convocação. Attirer, Atraídos. attirer. Atraídos. Alors j'aimerais aussi que tu réalises Eu gostaria também que você entendesse que cette conférence, c'est comme un prétexte pour Dieu. que essa conferência é como se fosse um pretexto para Deus. C'est un prétexte de pouvoir justement te parler face à face. É um pretexto de Deus para poder te falar diretamente, face a face. Vous voyez les choses que vous avez reçues là. Tá vendo as coisas que vocês receberam aqui? La vie que vous avez reçue. A vida que vocês receberam. Les fleuves que vous avez reçus qui sont Os venus rios que vocês alimenter les receberam, que déserts. vieram alimentar o deserto, Des domaines de vos vies. as áreas da sua vida. Il a fallu que vous soyez ici. Você tinha que estar aqui. Il a fallu tout ça de louange. Você tinha que ter tudo isso de louvor. Tout ça de préparation. Tudo isso de prière soir, preparação na primeira noite. pour que tu puisses Para vivre que você ça. possa viver isso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Quer dizer quelque que chose de hoje tem algo spécial. especial. Il a fallu qu'il t'attire dans un lieu particulier. Ele tinha que te atrair para um lugar particular. À une date Numa particulière. data particular. Pour pouvoir déverser Para poder précisément derramar precisamente, ce quelque chose que certamente, tu as reçu. isso que você recebeu. Amen. Amém? Alors le dictionnaire nous parle du mot attirer Então o dicionário nos fala da palavra atraído. et j'aimerais te lire ce que le dictionnaire E eu dit. gostaria de ler para você o que o dicionário diz. Attirer, c'est appeler l'attention de quelqu'un, Atrair é chamar a atenção de alguém, lui signaler particulièrement quelque chose, deixar alguma coisa particular claro para ela, se signaler, destacar, se remarquer se destacar, en parlant de quelque chose. falando de alguma coisa. Exemple, Exemplo, j'attire votre attention sur ce point. eu chamo a sua atenção para alguma coisa. Signaler, chamar a atenção. Donc comprends bien que si le Seigneur veut t'attirer dans sa présence, Então entenda que se o Senhor quer te atrair para sua presença, c'est pas simplement pour que tu aies la bouche ouverte. não é só para que você fique com a boca aberta. Remplis-moi. Enche-me, Deus. Enche-me. Et je me remplis, Eu mais me encho, surtout rien ne se encho. passe. E nada C'est juste une acontece. petite ambiance É en só plus. um ambiente On bom. se sent bien. A gente se sente bem. Mais ton remplis-moi là, Mas o seu il enche-me, doit avoir de la saveur. ele tem que ter sabor. Il doit avoir un objectif. Ele tem que ter um objetivo. Il doit être gorgé de fruits. Ele tem que estar cheio de frutos. Ton remplis-moi, quand tu vas O le teu presser, enche-me, quando você vai apertar, il y a du jus tem suco vitaminé, vitaminado. bio, qui doit en sortir. Bio, du bon jus bio. O suco saboroso. Yo. Alors, mais, Seigneur, Mas então, Senhor, pourquoi devoir nous attirer? por que ter que nos atrair? Pourquoi devoir attirer notre attention? Para que ter que atrair a nossa atenção? Pourquoi devoir te signaler à nous? Por que ter que chamar a tua atenção para nós? Seigneur, nous t'aimons. Senhor, nós te amamos. Nous lisons notre Bible tous les jours. Nós lemos a nossa Bíblia todos os dias. Nous prions le matin, A gente ora de manhã, nous prions le soir, a gente ora à noite, nous regardons des encouragements sur a gente olha Internet. palavras de encorajamento na internet. Mais malgré tout, tu souhaites Mas nous apesar de attirer. tudo, o Senhor quer nos atrair. Est-ce que vous n'êtes pas un peu vexés? Será que vocês não ficam um pouco bravos? Que malgré tout ce Que que vous apesar de faites, tudo que você faz, il
les programmes de l'église, a programação da igreja, les cultes, os cultos, votre fidélité dans a le sua service. fidelidade nos cultos, Dieu a no besoin de serviço. se faire remarquer Deus precisa chamar a atenção. Ele tem necessidade de se destacar. et qu'il ait besoin encore E de ele se precisa signaler. mais uma vez de chamar a atenção. Mes amis, Meus amigos, moi je suis un peu vexée. eu fico um pouco brava. C'est pas comme si on faisait rien. Não é como se a gente fizesse nada. Mais Seigneur, on te voit. Mas, Senhor, a gente te vê. Seigneur, on vit avec ta parole. Senhor, a gente vive com a sua palavra. Et tu as besoin de te E signaler você à moi. precisa se destacar para mim? C'est que j'ai loupé quelque chose. Quer dizer que eu perdi alguma coisa. C'est qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Tem alguma coisa que eu não entendi. Le cœur de Dieu O coração de Deus bat continuellement pour nous. bate continuamente por nós. Le changement, A mudança, le mouvement, o movimento, le développement, o desenvolvimento, l'évolution a evolução font partie intégrante de la nature fazem de Dieu. parte integral da natureza de Deus. Et ce Dieu qui t'aime, E esse Deus que te ama, qui t'a rempli de son que te esprit, encheu do Espírito qui dele, t'a rempli de son que identité, te encheu da sua qui identidade, t'a rempli de son ADN que te encheu do seu DNA et qui t'a fait à son image, e que te fez a sua imagem, ne peut supporter não pode suportar que tu restes que você fique dans une situation numa situação figée, estagnada, dans une situation numa situação stagnante, estagnante, dans une situation qui ne bouge numa pas. situação que não se movimenta, que não avança. Alors avec sincérité, Então, com sinceridade, chacun nous savons que nous avons des domaines dans cada nos de vies nós a gente sabe que tem áreas na nossa vida qui sont figées dans le temps. que estão estagnadas no tempo, paradas no tempo. Il y a des choses, E tem algumas coisas tu pries pour ces choses depuis tellement d'années que você ora por elas durante muito tempo et puis rien ne bouge. e nada se mexe. Tu as des façons de penser Você tem maneiras de pensar, et tu les connais mas você qui sont figées. sabe que elas estão plantadas, estagnadas. Et tu dis même, non mais ça c'est moi. E você diz, ah, mas isso sou eu. Non mais ça je sais, j'ai déjà Mas isso reçu eu cette sei, parole. já recebi essa palavra. Mais j'ai l'habitude de Mas penser eu comme tô ça c'est moi. habituada a pensar assim, essa sou eu. Et tu laisses tout un pan de ta vie E você deixa toda uma parte da sua vida mort. morta. Et c'est ce boulet, E essa bola, esse peso, et c'est ce pied mort esse peso morto que tu traînes que você arrasta encore et encore. mais e mais. Et puis tu as l'habitude qu'il E soit aí là. você tem o hábito que ele esteja ali. Tu arrives à faire des choses par la Você gloire de consegue Dieu, fazer par coisas la para a grâce glória de de Dieu. Deus, pela graça de Deus. Mais n'empêche qu'il te reste un truc là Mas continua tendo um negócio qui aqui t'empêche véritablement que d'être te libre, impede de ser livre, comme un boulet. como um peso. Et tu dis que tu es plus que vainqueur. E você diz que você é mais que vencedor. Mais il y a quelque chose là Mas qui tem alguma semble coisa aqui dire un petit peu le contraire. que parece dizer o contrário. Alors j'aimerais qu'on soit sincère avec Então eu gostaria nous-mêmes que nós sejamos sinceros conosco, pour être sûr de para ter saisir ce soir certeza de pegar essa noite l'envie, a vontade, la mentalité, a mentalidade, la pensée o pensamento de pouvoir bouger de poder d'un état saltar de um estádio, à un de um autre. estado a outro. Donc notre Dieu Então nosso Deus veut pouvoir agir dans nos vies. quer poder agir nas nossas vidas. Et pour cela, il a besoin de E se para faire isso ele remarquer. precisa se fazer destacar, Parce que ce boulet, porque esse peso tu en as l'habitude. você tem o hábito. Donc tu peux ne même plus le remarquer. Então pode ser que você nem preste mais atenção Et nele. il faut qu'il puisse appuyer E ele tem que apertar em cima pour dele que tu puisses réaliser para à que quel você point possa ce boulet est entender néfaste a pour que toi. ponto esse peso é Et néfaste. mal para você. Bom, ele te faz mal. Alors j'aimerais lire dans Jean 4, Gostaria de ler em João 4, verset 7. versículo 7. Et c'est l'histoire de la Samaritaine. É a história da Samaritana. Et là, on a une femme Então, aqui nós temos uma mulher qui vit que vive uma vida, si vous voulez, stérile, une vie qui n'est uma pas à la gloire de vida, Dieu. para ser claro, que é estéril, que não tem a glória de Deus. Et dans son cœur, cette femme, elle sait que ce ne sont pas des bonnes habitudes, que E ce no ne sont seu pas des bonnes coração ela choses. sabe que isso não são bons hábitos, que não são coisas boas. Mais elle va
s'accommoder, de cette réalité. Mas ela vai se acomodar nessa realidade. Et regardez comment Dieu va attirer E olha son como attention. Deus vai atrair a sua atenção. Est-ce qu'on peut monter un tout petit peu mon micro parce que... Será que a gente pode aumentar um pouco o microfone Merci da Virginie, por favor? Merci. Donc, Obrigada. verset 7. Versículo 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et prends garde au fait qu'elle soit une Samaritaine. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Et on sait que les Samaritains n'étaient pas forcément un peuple avec beaucoup de valeur aux yeux des Hébreux. Então, preste atenção que o texto fala que ela é samaritana e que os samaritanos não tinham muito valor aos olhos dos hebreus, dos Alors, judeus. écoute cette parole avec le Então, reflet sur escute ta essa propre palavra refletindo na sua própria vida. vie. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jesus disse para ela, me dá de beber. Et la femme samaritaine lui dit, E a mulher samaritana diz, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Ça, c'est le premier contact avec Esse é o toi. primeiro contato. C'est ce moment où tu t'es dit, mais moi qui ne suis pas É o momento que quelqu'un, você diz, eu que não sou alguém, tu me demandes à moi de você pede t'offrir para quelque mim chose, de te Seigneur. ofertar alguma coisa, Senhor? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Os judeus, na verdade, não têm relação com os samaritanos. Jésus lui répondit, E Jesus respondeu, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Le Seigneur commence à attirer O son Senhor attention. começa a chamar a atenção dela. Il l'amène dans un dialogue. Ele leva ela para um diálogo. Il commence à titiller Ele ses começa réflexions. a cutucar os pensamentos dela. C'est lui qui demande à boire É ele que pede bebida et il para la fait beber parler. e ele faz ela falar. Seigneur, lui dit la femme, O Senhor, fala a mulher, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. você não tem nada para tirar a água e o poço é profundo. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Onde, pois, tens a água viva? Es-tu plus grand que notre père Jacob, És tu maior do que Jacó, qui nosso nous a pai, donné ce puits que nos deu o poço, et qui en a bu lui-même, bebendo ele próprio ainsi dele, que ses fils e et os ses seus troupeaux? filhos e o seu gado? Regardez tout le chemin de réflexion dans Olha todo lequel o elle est caminho maintenant. de reflexão que ela percorreu. Le Seigneur a su titiller son O attention Senhor soube fazer E cosquinhas na atenção et dela. maintenant il suscite en elle des questions. E agora ele começa a levantar nela perguntas. Il y a comme une petite flamme qui commence à Tem brûler. uma chama que começa a queimar. Elle commence à réaliser un Ela petit começa a quelque chose. entender alguma coisa. Mais tiens, mais qui est-il? Mas ela começa a perguntar, quem é ele? Jésus lui répondit, Jesus respondeu, quiconque boit de cette eau aura encore soif. qualquer que beber desta água tornará a ter Mais celui sede. qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura Mas jamais aquele soif. que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en Porque lui a água que eu lhe une der source d'eau qui se jaillira fará nele jusque uma dans la fonte vie de água éternelle. jorrar para a vida eterna. Il commence Ele à começa révéler a revelar des clés de la vie chrétienne chaves da vida cristã qui sont vitales que são vitais. et qui font la base de notre Que, enseignement. que são a base do nosso aprendizado. La femme lui dit, A fama fala, diz: Seigneur, donne-moi cette eau, Senhor, dá-me dessa água, afin que je n'ai plus soif para que eu não tenha mais sede et que je ne vienne plus puiser ici. e não venha aqui tirá-la. Il a attiré son attention. Ele chamou a atenção Elle dela. réalise Ela entendeu qu'au contact de cette que personne, no contato com essa pessoa, elle a un manque. ela tem uma falta. Son manque est béant. A sua falta é descoberta. Au contact de cette Ao personne contato com essa pessoa et par le biais de ce qu'il est en train de lui dire, e através daquilo que ele está falando, elle réalise l'état de sa ela soif. entende o estado da sede dela. Jésus lui dit, Jesus diz para ela: va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. vai, chama o teu marido e vem cá. La femme répondit, je n'ai point de mari. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Vous voyez la stratégie du Seigneur? Você vê a estratégia do Senhor?
Il a commencé par attirer son Ele attention. começou a chamar a atenção Il lui a dela. commencé par lui révéler Ele à começou a quel point elle a revelar besoin a que ponto ela de precisava remplir de ce quelque chose de encher manque. aquilo que lhe faltava. Et puis là vient une parole de connaissance. Então, aqui começa uma palavra de conhecimento. Parce qu'il a besoin de Porque fortifier ele sa precisa de foi. fortificar a fé dela. Il a besoin de lui prouver Ele precisa quelque provar chose. para ela alguma coisa. Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari. Você- Car tu as eu 5 maris. Você tem razão de dizer eu não tenho marido, porque Isso. você teve 5 Et maridos. celui que tu as maintenant E n'est esse pas que ton você mari. tem agora não é seu marido. En cela tu dis vrai. Nisso você fala a verdade. Révélation. Revelação. Elle a été à son contact. Ela esteve em contato com ele. Il a suscité son attention Ele en disant des despertou a choses atenção magnifiques. dela, falando coisas magníficas. Elle s'est d'abord dit, mais qui Ela est cette primeiro personne? se perguntou, quem é essa pessoa? C'est le processus É o processo d'attraction du Seigneur. da atração do Senhor. C'est la première étape. É o primeiro passo. Et puis il révèle, Então, ele revela. voilà l'état de ta vie. Olha o estado da sua vida. Seigneur, lui dit la femme, O Senhor je falou à vois mulher, que tu es prophète. vejo que és profeta. Verset 21, femme, lui dit Versículo Jésus, 21. crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me que a hora vem em que neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Vós adorais o que não sabeis. Nous adorons ce que nous Nós connaissons. adoramos o que sabemos, Car le salut porque vient a des salvação vem dos judeus. Mais l'heure vient, Mas a hora vem, et elle est déjà venue, e agora é, où les vrais em adorateurs que os verdadeiros adorarão adoradores o Père en adorarão ao espírito e em Pai verdade. em espírito e em verdade. Il est en train de lui révéler les choses à venir. Ele está começando a revelar para ela as coisas que vão acontecer. À son contact, Ao contato de Jesus, elle a d'abord réalisé l'état de sa propre ela vie, primeiro entendeu o estado da vida dela, et maintenant elle reçoit une e parole agora ela recebe uma palavra pour elle, para ela, mais pour l'avenir. mas para o futuro. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mas a hora vem, agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Dieu- o Pai Dieu procura est tais esprit. que assim o adorem. Deus é espírito. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en Importa que vérité. os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Et la femme se souvient de choses qu'elle E a a entendues. mulher lembra de coisas que ela ouviu. Vous réalisez le processus par Vocês lequel entendem elle o passe? processo que ela passa? Sa conscience A sua a consciência. d'abord été réveillée. Primeiro foi acordada, despertada. Il est maintenant en train de révéler son inconscient. E agora ele começa a revelar o inconsciente Oh dela. waouh, mais c'est des choses que j'avais déjà Nossa, entendues. ele sabe coisas que eu já ouvi. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, elle le nomme maintenant. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, agora ela dá um nome para Et ele. quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Ele vem e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Jesus disse, eu sou, eu que falo com você. Et à la minute où elle entend cela, elle lâche sa cruche E a esse momento, ela deixa cair o seu cântaro et elle devient la première évangéliste. e ela vira a primeira evangelista. Le Seigneur avait d'abord besoin de l'attirer, O Senhor precisava primeiro de atraí-la, de rentrer à son contact, de ter contato com ela, de réveiller sa conscience, de revelar a sua consciência, réveiller son cœur, de despertar o seu coração, réveiller son inconscient, son de despertar a subconscient, sua inconsciência, o seu subconsciente, réveiller tous ses sens, despertar todos os seus sentidos, faire monter sa foi fazer que sua fé cresça, afin de l'envoyer. a fim de lhe enviar. En l'espace d'un dialogue, No la vie espaço de de cette um femme a diálogo, été a vida dessa révolutionnée. mulher foi revolucionada. D'une femme au mari multiple, De uma mulher com vários maridos, elle est devenue la première évangéliste. ela virou a primeira evangelista. D'une femme au peuple méprisé, De uma mulher de povo escravizado, parce qu'elle a été attirée par le porque Seigneur, ela foi atraída pelo Senhor, parce qu'elle est rentrée en contact porque ela avec entrou em lui, contato com Ele, et qu'elle s'est laissée e ela se deixou parler, falar, transformer, transformar, révéler revelar en l'espace de quelques no minutes. espaço de alguns minutos. Elle a permis à toute une ville Ela deixou que toda uma cidade de venir à Dieu. pudesse vir a Deus. Amen. Amém?
Alors donc ça c'est une première chose, Então c'est-à-dire isso é uma que primeira coisa. Quer dizer que tu dois réaliser você tem que entender tu peux effectivement, comme cette que femme, você pode, como essa mulher, être aujourd'hui dans une situation, estar hoje numa situação, vivre des choses. viver de coisas, viver coisas. Tu sais que ce ne sont pas des choses qui Você sont sabe que não são coisas véritablement que são pour toi, verdadeiramente para você, mais c'est comme si ton inconscient, mas fosse como se o seu, tes habitudes a sua consciente, a sua intenção, os seus sont venus hábitos poser un voile vieram colocar um véu et finalement e tu finalmente acceptes ces choses você aceita essas coisas. et tu te dis Dieu fera. Você fala, Deus vai fazer. Et pourtant tu viens dans sa présence. Mas você vem na sua Mais presença, jamais rien ne se mas passe. nada acontece. Or, lorsque tu es attiré par Então, le quando você é Seigneur, atraído pelo Senhor, réalise que c'est parce qu'il a un entenda travail que é à porque Ele faire. tem um trabalho a fazer. Tu n'es pas attiré dans sa présence Você juste não comme é ça. atraído à sua presença só assim, de Et qualquer comme cette forma. Samaritaine, E quando essa samaritana, tu as le droit autant qu'elle. você tem o mesmo direito que ela. Peu importe la personne que tu es, Pouco importa a pessoa que peu você é, importe de quel peuple tu viens, não importa de que povo você peu vem, importe ta culture, não importa a sua cultura, peu importe l'état de ta vie là maintenant. não importa o estado da sua vida agora, nesse Il n'y a momento. absolument aucune Não culpabilité tem à nenhuma avoir. culpa a ter. En rien. Parce que si tu te laisses Porque se você approcher, se deixa aproximar, et si tu veux vraiment un contact se avec você lui, quer realmente um contato com Ele, il va te révéler. Ele vai te revelar. Et là, je prie que tout de suite vous E agora puissiez eu oro para que você, nesse momento, recevoir receba l'endroit, o endereço, le o lugar, domaine a área où il y a ces 5 maris, aonde você tem esses 5 maridos, où il y a ce manque, aonde tem essa falta, où il y a cette soif. aonde tem essa sede. Est-ce que tu peux garder ça là? Você pode guardar isso. C'est la première phase. É a primeira fase. Seigneur, oui, je reconnais Senhor, sim, eu reconheço. qu'il y a ces choses dont j'avais un peu Que l'habitude. essas coisas que eu tinha um pouco hábito, Et puis j'ai fait comme si tout ça c'était e normal. eu fiz como se tudo isso fosse normal. Parce que ça me fait trop mal, Porque isso me faz muito mal, parce que c'est un mauvais souvenir, porque é uma lembrança má, parce que c'est ce mauvais pied que je Porque traîne depuis longtemps é esse horrível peso que eu arrasto há muito tempo et je m'accommode de cette e eu me situation. acomodo na situação. Est-ce que dans ton cœur tu peux nommer Será que no seu coração você pode dar nome pour permettre à Dieu para permitir a Deus de faire quelque chose de ce soir? fazer alguma coisa nessa noite? Alors il y a aussi une autre situation Então très tem também uma intéressante. outra situação muito interessante. C'est l'histoire de Bartimée. É a história de Bartimeu. Donc, je vais Então, vous le lire. eu vou ler. Je vais le lire. Donc nous avons cet aveugle Bartimée dans Matthieu verset 46. Yes. Je le lis. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, gardez ça en tête. C'est quelqu'un, cette fois-ci, c'est une situation différente que la Faites attention que Samaritaine. là maintenant c'est une nouvelle situation, c'est une situation différente. Preste atenção. Preste atenção então que dessa vez é uma situação diferente. La situation est différente. A situação é outra. On appelle cette personne par son nom. A gente chama essa pessoa pelo nome dela. Et on connaît même le nom de son père. E a gente conhece até o nome do pai dela. Nous supposons donc qu'il s'agit d'une famille assez connue. A gente supõe que é uma família conhecida. Le fils de Timée, O filho de Timeu, Bartimée, Bartimeu, mendiant, mendigo, aveugle, cego, était assis sur le bord du estava chemin. sentado no meio do caminho. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Et il se mit à crier. E ele começou a gritar: Fils de David, Filho de Davi, Jésus, aie pitié de moi. Jesus, tenha misericórdia de mim. Plusieurs le reprenaient E várias pour pessoas le faire taire. pegavam ele para Mais calá-lo. il criait beaucoup plus E fort. ele gritava ainda mais forte: Fils de David, Filho de Davi, aie pitié de tenha moi. misericórdia de mim.
Jésus a été attiré par son Jesus foi atraído pelo grito dele. Et Jésus s'arrêta E Jesus parou et dit, e disse: appelez-le. chame-o. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, allez, lève-toi, il t'appelle. E ele chamou o cego e falaram: vem, depressa, levanta, ele te chama. L'aveugle jeta son manteau en se levant d'un bond. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je E te Jesus fasse? falando disse: que queres que te faça? Maître, lui répondit l'aveugle, Mestre, respondeu que je ele, recouvre la vue. que eu tenha vista. Et Jésus lui dit, E Jesus lhe disse: va, ta vai, foi t'a a sauvé. tua fé te salvou. Alors il recouvra la vue E logo viu. et suivit E Jésus dans le seguiu chemin. Jesus pelo caminho. Amen. Amém? Vous voyez que le Seigneur va opérer de façon différente avec Vocês vous. veem que o Senhor vai operar de maneira diferente com ele. Parce qu'il sait comment vous prendre. Porque ele sabe como nos pegar. Dans cette situation, Nessa situação, on connaît Bartimée, a gente conhece Bartimeu, on connaît son a père, gente conhece o seu pai, et il vit une situation dans laquelle il ne peut voir e a et gente vive il uma est situação mendiant. que ele não pode ver e ele é mendigo. La symbolique du fait d'être aveugle, c'est une symbolique qui A est extrêmement forte. simbologia do fato de ser cego é muito forte. Parce que si nous sommes vraiment sincères, Porque se nós somos realmente sinceros, il y a des choses que nous refusons de voir. tem coisas que nós nos recusamos de ver. Il y a des choses vis-à-vis desquelles nous ne voulons pas faire face. Tem coisas que a gente não quer encarar de frente. Peu importe le type de situation d'ailleurs. Pouco importa o tipo de situação. Tu dois de l'argent à quelqu'un Você deve dinheiro a alguém, et à chaque fois que la e personne a cada t'appelle, vez que a pessoa te tu liga, raccroches ton você téléphone. desliga o telefone. Tu veux pas faire face à cette Você não quer personne. encarar essa pessoa. Lorsque ton épouse cherche à rentrer en contact avec toi Quando teu esposo quer entrar em contato com você, pour te dire ce qu'il y a sur son cœur, pra te falar o que tá no coração dele, tu prends les clés de la você voiture pega a chave do carro et tu vas faire un tour. e você vai dar uma volta. L'aveuglement. Cegueira. Et puis, c'est un mendiant. E depois ele é um mendigo. Et ça nous permet de réaliser que nous avons peut-être des familles, E isso nos faz entender que talvez nós tenhamos família, nous avons parfois des noms, des nós positions, temos nomes, posições, mais nous vivons dans une grande mas nós pauvreté. vivemos numa grande pobreza. Pauvreté de cœur, Pobreza de coração, pauvreté d'esprit, pobreza de espírito, pauvreté d'amour, pobreza de amor, pauvreté de partage, pobreza de compartilhar, etc., etc. etc, etc. Et puis, dans cette situation, le Seigneur passe. E nessa situação o Senhor passa. Ne croyez pas que Jésus ne savait pas que Bartimée était là. Não ache que Jesus não sabia que ele estava lá. Mais Bartimée avait besoin de faire, lui, Mas Bartimeu precisava fazer ce pas de foi fazer ele esse passo de fé et lui d'attirer l'attention du maître. para atrair a atenção do mestre. Je vous disais que nous sommes faits à l'image du Eu Seigneur. estava dizendo antes que nós somos feitos à imagem do Senhor. Les process de Dieu, le processus processos par de lesquels Deus, Dieu passe, Os processos pelos quais Deus passa, il les a mis en toi. ele colocou em você. Tu as son esprit en Você toi, tem o seu espírito, son ADN. você tem o seu DNA. Donc tu dois fonctionner Então comme você tem lui. que funcionar como ele. Il s'est attiré dans sa présence. E ser atraído pela sua presença. Mais il connaît les clés des bénédictions qu'il a entre ses mains. Mas ele conhece as chaves de bênção que ele tem nas mãos. Et en fonction du type de bénédiction, E em função do tipo de bênção, il y a un type de foi que tu dois être tem um tipo capable de de mettre en fé que avant. você tem que ser capaz de colocar em ação. Et dans cette saveur-là de foi, E nesse tipo lá de fé, nesse tipo de fé, Bartimée avait besoin de se lever. Bartimeu precisava se levantar. Il avait besoin de se mettre en action. Ele precisava agir. Il avait besoin d'être capable de prendre une décision Ele profonde. precisava ser capaz de tomar uma decisão profunda. Il a l'habitude de voir des gens passer, Bartimée. Ele tem o hábito de que as pessoas passem. C'est sa vie, il est là É depuis a vida longtemps, dele, ele tá lá desde sur le muito bord du tempo, chemin. no meio do caminho. Mais qu'est-ce qui lui prend cette fois-ci Mas o que aconteceu com ele nessa hora, dessa de vez? dire que ce passant-là, là, Que lui, esse que estava passando, je ele, vais attirer son eu vou attention. atrair a atenção dele. Et je vais crier tellement E eu vou fort gritar tão forte qu'il n'aura pas d'autre choix que de que ele s'arrêter. não vai ter outra escolha que de parar. Bartimée a forcé le Seigneur Bartimeu forçou o Senhor à le délivrer. a libertá-lo. Le Seigneur a été
touché, il a été Senhor bougé au-dedans de foi lui tocado, foi mexido interiormente par sa détermination. pela determinação. Imaginez un aveugle, Imaginem um cego, un mendiant, mendigo, rejeté rejeitado, sur le bord du chemin. à beira do caminho. Vous savez, ces personnes roms, Você sabe essas pessoas, os romenos, qu'on ne regarde même pas quand on est dans que a notre gente não olha voiture. mesmo, a gente nem olha quando a gente Et está qui dentro do nosso portent des carro, bébés. e que estão com bebês. Et quand ils arrivent, E quando eles sales, chegam, et sujos, souvent on a plein d'a priori sur eux, plein de jugements, e normalmente a gente sempre tem vários la seule chose que nous faisons c'est... A única coisa que a gente faz é não, Non, não. Et puis on a une petite parole, oh c'est rome, c'est pas E a possible. gente ainda fala, esses romenos, não é possível. C'est-à-dire qu'ils Quer sont dizer que exclus de eles são toute façon excluídos de toda maneira, de par les paroles que l'on prononce sur eux através das palavras que et a de gente par la tem com vision eles, que nous portons pela sur eux. e pela visão que nós temos neles. Ils essayent pourtant de rentrer en Eles contact, tentam ter contato, mais nous les rejetons. mas nós o rejeitamos. Nous ne sommes pas capables Nós não d'entendre somos capazes de escutar et de se dire, mais e peut-être que se s'ils dizer, font ça, c'est mas peut-être talvez parce se ele que faz isso é porque ils essayent aussi d'une eles certaine tentam façon também, de attirer notre alguma maneira, attention. chamar nossa atenção. Vous voyez, imaginez ce Vocês veem, Bartimée imagine esse Bartimeu avec le parallèle que je viens de vous donner. com o parênteses que eu dei agora para vocês. Est-ce que vous réalisez la Será que vocês force entendem a força qui a dû jaillir de cet que homme? teve que jorrar dele? C'est certainement quelqu'un qu'on posait là le matin, Certamente alguém que a gente qu'on venait colocava ali chercher de là le manhã soir. e a gente vinha buscar de noite. et puis il a ce manteau sale, Então ele tem essa capa suja, ce manteau de honte. essa capa de vergonha. Et ce manteau l'identifie à sa E essa position de capa mendiant. identifica a sua posição de mendigo. Il réalise, Ele entende, sans le voir, mais sem simplement en ver, l'entendant, mas só ouvindo, que bien que je sois un aveugle, rejeté de mesmo que eu tous, seja um cego, rejeitado de todos, je n'ai aucune valeur. eu não tenho nenhum valor. Et d'ailleurs, lorsque je commence à me Então, quando lever, eu começo a me levantar, on essaye de me faire taire. tentam me calar. Combien de fois on a essayé de te faire taire? Quantas vezes tentaram te calar? Combien de fois quand tu t'es Quantas levé, vezes quando você estava se levantando? parce que tu voulais toi aussi Porque servir le Seigneur, você queria também servir ao Senhor. on t'a dit non, 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 toi, Te falaram, não, 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 tu não. n'es pas consacré, n'impose Você não pas é les mains. consagrado, não coloca as mãos. Tu n'es pas consacré, tu ne peux pas prophétiser. Você não é consagrado, você não pode profetizar. Et des exemples comme ça, on E en a exemplos toujours assim, dans la a vie gente sempre vai professionnelle, ter dans na vida notre famille. profissional, na nossa família. Tu ne sais pas pourquoi, mais Você tu não n'as sabe pas de por quê, relation avec mas tes você não parents. tem relação com seus pais. Você não tem Toi, relacionamento com seus Tu pais. dois te taire. Você tem que se calar. À chaque fois en réunion de famille, Cada vez tu na veux reunião dire de quelque família, chose, Você quer falar alguma coisa? tu parles dans le vide. Você fala no vazio. C'est comme si tu étais comme É como se invisible, você fosse transparent. invisível, transparente. Et puis il y a cette foi qui Então monte tem en lui. essa fé que sobe nele. On a beau l'arrêter, A gente tenta parar, eles tentam parar ele. on a beau lui mettre la main sur la bouche, Tentam colocar a mão na boca dele. mais cette fois, Mas dessa vez, il va attirer ele le vai maître. atrair o mestre. Cette fois, il ne va pas Essa regarder vez, à sa dessa vez ele não condition. vai olhar para a sua condição. Il va garder ses yeux sur Ele vai l'objectif à atteindre. manter os seus olhos fixos no objetivo. La chance de ma vie, É a chance da minha vida. c'est de pouvoir rentrer en contact É avec lui. poder estar em contato com ele. Et je vais crier E tellement eu vou fort. gritar tão forte. Je vais me signaler tellement fort. Eu vou chamar a atenção tão, Je vou me vais être destacar tão tellement forte. déterminée. Eu vou ser tão determinado Et je n'aurai pas honte. que eu não vou ter vergonha. Je n'aurai pas honte. Eu não vou ter vergonha. Avec sa petite voix d'aveugle et de Com mendiant essa qui n'a peut-être pequena pas voz de l'habitude de mendigo, s'exprimer de en mendigo public. que não tem o hábito de se Fils expressar, de David! expressar em público. Mais Grita, tais-toi, filho fils de David, mas cala a mais boca. tais-toi, Filho de fils de David, David, mas cala a boca. Filho de aie David, pitié de moi. tenha misericórdia Et de puis il mim. avance. Então ele avança. Et puis, imaginez qu'il ne sait même pas où Então vraiment le imagina que Seigneur ele nem sabe onde ele est está. placé, mais c'est pas grave. E ele, mas não tem problema. Et ceux qui sont autour de lui E os que estão em commencent à le volta dele respecter. começam a respeitá-lo. Sa détermination A determinação dele commence à lui ouvrir le chemin vers le começa a abrir Seigneur. o caminho até o Senhor. Sa détermination A est une clé, determinação dele, sa persévérance est une a clé, perseverança dele é uma chave, son courage est une clé sua coragem é uma chave pour commencer à faire para taire les gens começar a fazer as pessoas se et calarem ouvrir le chemin e vers son abrir o maître. caminho até o mestre. Le maître est tellement bouleversé.
O par cette mestre scène. fica tão tocado por essa cena. Il est tellement touché par cette Ele está persévérance. tão tocado pela perseverança dele. Il est tellement sensible à ce cri Ele fica tão sensível a esse grito qu'il est obligé de prendre le que temps. ele é obrigado de tirar um tempo. La parole nous dit que Jésus s'arrêta. A palavra diz que Jesus parou. Est-ce que tu attires assez le Será Seigneur? que você atrai suficientemente o Senhor? Est-ce que tu cries assez fort? Será que você cria forte o Est-ce que suficiente? tu es assez déterminé? Será que você é Est-ce que tu es assez determinado o persévérant? suficiente? Será que você tem essa Est-ce perseverança? que tu te tais quand on commence à te dire tais-toi, tais-toi? Será que você se Oh, cala ouais, quando ouais, fala, non, cala, c'est cala, vrai. cala? Você fala, Oh, não, não é j'ai été verdade, é découragée. verdade. Ah, eu Oh, tô je laisse tomber. Eu estou sem coragem, eu vou deixar Ou pra est-ce que lá. tu as marché sans honte? Est-ce que tu as marché sans honte? Ou será que você andou sem vergonha? Avec courage, Com coragem, avec com persévérance, perseverança, avec com détermination. determinação. Peu importe ce que l'on pense de toi. Não importa o que pensam de Peu importe la você. situation dans Não laquelle importa tu a te situação trouves. em que você se encontra. Et Bartimée arrive vers son E maître. Bartimeu chega na frente do mestre. Et Jésus est tellement attiré, E Jesus é tão atraído, rempli de compassion, cheio de compaixão, qu'il n'a pas d'autre que choix ele não tem outra escolha de répondre au processus que lui-même il a mis en que Bartimée. de responder o processo que ele mesmo colocou em Bartimeu. Il s'est reconnu en lui. Ele se reconheceu nele. Nous répondons tous aux cris de nos enfants. Nós sempre respondemos aos gritos dos nossos filhos. Quand mon bébé crie, quand Quando mon bebê petit Joshua grita, pleure ou qu'il est ou malheureux, chora, ou ele tá triste, ah, j'accours, ah, eu vou lá ah, acudir. j'accours, Eu vou acudir, parce eu vou qu'il me correr. touche. Porque ele me toca. Et je sais reconnaître les différents E cris eu de mon sei enfant. reconhecer os diferentes gritos do meu Les filho. cris de caprice, Os gritos de ah, manha. Georges. Ah, Jorge. Mais les cris de quand je vois qu'il est vraiment blessé, Mas os gritos de quando eu sei que ele está realmente ferido, il touche d'abord mon ele cœur. toca primeiro meu coração. Et puis je prends le temps de Então le eu consoler. tomo o tempo de ir Mais Josh, ne consolá-lo. t'inquiète pas, Eu mon digo, chéri. Josh, não se Maman est là. inquiete, mamãe tá aqui. Maman est là. Mamãe tá aqui. Je vais t'aider. Eu vou te Ne ajudar. t'inquiète Não pas. se preocupe. On va A réussir. gente vai conseguir. On va réessayer. A gente vai tentar de novo. On va prendre le temps. A gente vai tirar um tempo. Et puis écoute ce que j'ai à te dire. Então escuta o que eu quero te Et dizer. puis j'enseigne, Então, eu j'éduque mon ensino, eu enfant. educo meu filho. Et le Seigneur est tellement touché par ce cri de Seigneur Bartimée. Tão tocado por esse grito de Bartimeu, Il voit Bartimée et dit, ele veio Bartimeu e disse: tu m'as attiré Você me atraiu, comme moi je t'attire à como moi. eu te atiro a mim. Tu es fait à mon image. Você é feito à minha imagem. Et je réponds à mon enfant, E je eu me vois en respondo aos toi. meus filhos, eu me vejo em você. Ceux qui se ressemblent s'assemblent. Amen. O que se parece se junta. Amen. Amen. Parce qu'à ce moment-là, Jésus voit le Porque potentiel, nesse momento, l'investissement de Jesus vê Dieu en o Bartimée. potencial e o investimento de Deus em Bartimeu. Il ne voit pas un mendiant, Ele não vê um mendigo, il ne voit pas un ele aveugle, não vê um il cego, voit juste la foi. ele vê somente a fé. Et le Seigneur est comme obligé. Mais que veux-tu que je te O fasse? Senhor é obrigado a dizer: o que você quer que eu te faça? Le Seigneur n'a pas tergiversé. O Senhor não ficou dando voltas. De quelle famille De es-tu? que família você vem? Combien y a-t-il sur ton compte en banque? Quanto você tem na sua conta no banco? Tu parles un peu trop fort, tu m'as mis la Você honte. fala muito alto, você tá me fazendo vergonha. On se verra tout à l'heure A dans mon gente vai ver bureau. depois no meu escritório. Et puis on va se voir E a plusieurs gente fois vai en ver várias entretien vezes em personnel. entrevista pessoal. Tu vas pouvoir m'en dire plus. Você vai poder me dizer Et mais. puis peut-être après, E talvez depois, éventuellement, je eventualmente, prierai pour toi et... eu vou orar por você e... Que veux-tu que je te fasse? O que você quer que eu te faça? Que je recouvre la vue. Que eu volte a ver. Et il reçoit sa guérison. E ele recebe a sua cura. L'attraction A atração répond à l'attraction. responde à atração. Et puis vous voyez là, Então você tá vendo? il y a une chose que je voulais vous dire aussi. Tem uma coisa c'est que eu gostaria de dizer para vocês também. Si tu passes à côté Se você passa, de l'attraction du Seigneur, se você passa ao lado, mas não tem sentido. Se você se desvia da, si tu laisses passer le Seigneur, se você deixa o Senhor passar,
Si tu es cette Samaritaine qui dit à Jésus, Se você é essa samaritana que diz para Jesus, j'ai pas de cruche, je te donne pas à boire eu et não puis j'ai tenho affaire à la cântaro, maison. não vou te dar bebida e eu tenho coisa para fazer em casa. L'affaire est bouclée, l'affaire est finie, on n'a pas cet évangéliste. A história acabou ali. A gente não teria Et puis on a toute evangelista. une ville qui ne sera jamais Você teria évangélisée. toda uma cidade que nunca seria evangelizada. Et si tu es ce Bartimée Se você é esse Bartimeu, qui entend le Seigneur passer, que escuta o Senhor passar, et puis qui se dit, Et pourvu il se que dit, quelqu'un lui dise que je suis ai, sur le tomara que bord du alguém vai falar chemin, para ele que eu tô na beira do caminho. j'espère que quelqu'un aura Eu assez pitié espero de que alguém moi vai ter misericórdia de mim, pour se souvenir de moi para lembrar de mim, et pour dire à Jésus de venir para prier dizer pour para moi. Jesus vir orar por mim. Loupé, affaire classée, le Seigneur passe. Ele, Aucun ele teria contact avec lui. perdido, a história teria terminado ali, nenhum contato com ele. Il y a un temps Tem tempo que tu dois pouvoir que saisir você tem que pegar et réaliser que c'est maintenant e et pas entender demain. que é agora e não amanhã. Et que si ici aujourd'hui E tu se me parles agora, d'être hoje, attiré, você... Se aujourd'hui, si ici aujourd'hui tu me parles d'être attiré você me par fala toi, de ser atraído por ele, Seigneur, por Deus, sache então, Senhor, saiba qu'avec que détermination, com determinação, avec com persévérance, perseverança, moi aussi je veux me eu signaler à também toi. vou chamar a tua atenção. Et je vais tellement me signaler à E eu vou toi tanto me destacar para ti. que Seigneur, tu vas Que, me Senhor, dire, você vai me dizer que veux-tu que je o te que você fasse? quer que eu te faça. Et tu vas transformer ma vie. Você vai transformar a minha vida. Amen. Amém? Vous pouvez louper des Vocês rendez-vous. podem perder encontros. Et ces rendez-vous changent des E esses destinées. encontros mudam de destinação. Une femme Du avec destin. plein d'époux, une vie complètement sans dessus-dessous, Uma mulher cheia de esposo, toda bagunçada a vida dela. devient une évangéliste Ela vira uma légendaire. evangelista Légendaire. lendária. Un aveugle mendiant Um cego mendigo. devient un homme de foi qui suit le Seigneur. Ele vira um homem de fé que segue a Deus. Une personne qui est attirée par Dieu, Uma pessoa que é atraída por Deus, mais qui le laisse passer, mas que deixa ele passar, qui profite simplement de sa douce présence, que só aproveita a presença dele, sans le doce, saisir lui-même sem dans sa pegar ele présence. mesmo a presença. Tu loupes ce qui allait Você perde impacter. o que Totalement ton impacta existence. totalmente a sua existência. Il s'agit de votre destinée. Tem a ver com o seu destino. Je parle pas simplement d'une petite Eu não bénédiction. falo só de uma pequena bênção. Je parle de contacts qui ont bouleversé leur vie. Eu falo de contatos que converteram a vida. Attiré, Seigneur. Atraído, Senhor. Et Seigneur, je t'attire. Senhor, eu te atraio. Parce qu'il s'agit de ma destinée. Porque tem a ver com a minha decisão. Et ta destinée, c'est pas une E o seu question destino não é uma questão personnelle. pessoal. Le Seigneur se réjouit si tu remplis ta O destinée. Senhor se alegra se você cumpre o seu chamado. Mais sa véritable vision, Mas a sua verdadeira visão c'est que ta destinée é soit que au o seu bénéfice d'une multitude. destino seja para o benefício de multidões. S'épanouir, réussir pour soi-même, c'est stérile. Se preencher, cumprir os seus próprios desejos é estéril. Dieu a besoin de Deus témoignages, precisa de testemunho, de vie éprouvée de vidas aprovadas à son contact, que provaram o seu contato, transformées et transformadas qui elles-mêmes produisent du e que fruit. elas mesmas produzem fruto. Amen. Amém? Est-ce qu'on peut se lever, s'il Será que vous nós plaît, podemos nos levantar, por favor? dans sa présence? Alléluia. Aleluia. Puis tu peux fermer les yeux. Você pode fechar os olhos. J'aimerais que chacun on puisse nommer dans la présence de Eu Dieu gostaria que cada um de nós pudéssemos, nós Cette na presença de situation. Deus, colocar essa situação, ce domaine, essa área, cette expérience, essa experiência, ce sentiment, esse sentimento, cette émotion, essa emoção, ce souvenir essa lembrança qui a besoin d'être au contact que precisa estar em contato du Seigneur. com o Senhor. Et on va simplement lui dire, Seigneur, Nós vamos simplesmente dizer a Ele: je suis attiré par toi. Senhor, estou atraída a Ti. Tu vas ouvrir ton cœur Você vai abrir o et seu avec coração détermination, com determinação, inviter le Seigneur dans cette situation. convidar o Senhor nessa situação. Est-ce que le groupe de Amen. louange peut jouer? Será que o grupo de S'il vous louvor plaît. pode tocar, por favor? Alléluia. Aleluia. Allez-y chacun.
Então, cada de Seigneur, vocês, voici telle Senhor, chose. está aqui tal coisa. Voici telle chose, Está aqui Seigneur. tal coisa, Senhor. Seigneur, je suis aveugle, Senhor, eu sou cega, pauvre, pobre, dans la confusion. na confusão. Seigneur, vois, Seigneur, vois. Vê Telle chose, telle chose. tal coisa, tal coisa. Et Seigneur, je suis attirée Seigneur. par toi ce soir. Eu sou atraída por Ti nessa noite. Alors j'attire ton attention Então, dans eu cette chamo a sua situation. atenção para essa situação. Et Seigneur, agis. Senhor, haja. Je ne veux pas être attirée Eu pour não rien. quero ser atraída por nada. Je vais être attirée Eu pour quero ser être atraída transformée. para ser transformada. Je vais être attirée, Eu Seigneur, quero ser atraída, Senhor, pour porter un fruit nouveau, para dar um fruto novo, pour rentrer dans cette nouvelle saison. para entrar nessa nova temporada. Amém. Et continuez, vous pouvez parler en langue Você et pode vraiment faire continuar a orar em monter línguas, votre louange, votre realmente fazer adoration. que a sua adoração suba. Gardez les yeux focus sur Dieu. Deixe os olhos focados Ne em le Deus. lâchez pas. Não o deixe. Seigneur, sois Senhor, fils de David. Filho de Davi, Aie pitié de moi. tenha piedade de mim. Jésus, Jesus, aie pitié de moi. tenha piedade de mim. Jésus, Jesus, fils de David, Filho de Davi, aie pitié de tenha moi. misericórdia de mim. Il en va de ma destinée. E me leve para o meu destino. Il en va de beaucoup d'âmes. Il en va de beaucoup d'âmes. Ele envia muitos homens Vois cette multitude para ver essa multidão qui a besoin que precisa du succès de ma destinée. do sucesso do meu destino. Fils de David, aie Filho pitié de de Davi, moi. tenha misericórdia de mim. Pitié de cette situation, de ce Tenha sentiment, misericórdia dessa situação, desse sentimento, de ces raisonnements, de cette pensée. dessa Seigneur. maneira de pensar, desse pensamento, Senhor. Seigneur, au nom de Jésus, je Senhor, sais, em nome Seigneur, de Jesus, tu fais toutes choses nouvelles. eu sei que o Senhor faz todas as coisas novas. Et Saint-Esprit, je te demande simplement de Santo Espírito, eu só souffler, te Seigneur, peço ton esprit. somente de soprar. Seigneur, que la foi de tes enfants, Seigneur, Que a soit fé dos teus réveillée, filhos révélée seja à nouveau. despertada mais uma vez. Que quelque chose de puissant monte en leur Alguma cœur. coisa poderosa possa sair do coração deles. Que leurs yeux restent Que focus os sur olhos toi, deles, Seigneur. Senhor, possam ficar focados em Ti. Qu'ils sachent te saisir, Que eles possam pegar, crier à toi. gritar a Ti. Seigneur, je ne te lâche pas. Senhor, eu não vou te deixar. Não vou Só te que tu soltar. me dis. Sem que você me diga. Que veux-tu que je te O fasse? que queres que eu te faça?